A gente viu aí, por conta de duas questões, nós mergulhamos nos últimos 30, 40 anos numa limitação acerca de quem é o Espírito Santo e a sua obra. Potencializada pelo crescimento do neopentecostalismo no Brasil, que enxerga o Espírito Santo apenas como mover, ou seja, o mover do Espírito Santo como o próprio Espírito Santo, sendo o mover apenas uma parte dele, ou aquilo que ele pretende conosco, e limitando ele somente nessa área. E pelo crescimento do humanismo dentro da igreja, ou seja, na teologia nós chamamos isso de antropocentrismo, ou seja, o homem no centro das ações de Deus. O mais importante é o homem e não o Senhor, e tudo é de Deus para o homem, por conta da sua grande importância. A gente viu isso também da igreja se acender algo que nós chamamos de hipergraça. Eu não gosto nem de falar dessas coisas, mas a hipergraça fala que você pode fazer qualquer coisa porque Deus te ama, e você é a coisa mais amada por Deus, e por isso tudo é para ti. Essa ascensão desses pensamentos fora da palavra de Deus fez com que nós enxergássemos o Espírito Santo apenas como o mover dele, ou seja, o mover do Espírito Santo, os dons, falar em línguas, a parte mística que foi classificada como Espírito Santo de Deus. E nós estamos vendo aqui, ao longo desses dias, que em primeiro lugar, o Espírito Santo não é uma ação, um poder, um evento, uma força, mas ele é uma pessoa, o próprio Deus. Ele é o próprio Deus. E sendo o próprio Deus, ele tem um papel fundamental dentro dessa construção do cristianismo, que é o convencimento do homem do pecado, da justiça e do juízo, conformando o homem à imagem e semelhança de Deus. Ou seja, nós precisamos adorar o Espírito Santo, se relacionar com Ele. E sua principal obra, presta atenção no que eu estou falando, a sua principal obra e evidência, ou seja, a evidência principal que um homem e uma mulher é cheia do Espírito Santo, não é o barulho a partir dele, não é o poder que emana a partir dele, mas a principal evidência é o homem ser transformado à imagem e semelhança de Jesus. É a santidade, é a santificação. A transformação do caráter, a transformação da mente, a transformação das ações, sermos salvos e crescermos à medida com que relacionamos com Ele. Essa é a principal função dele. Ou seja, Ele, uma vez relacionando comigo por meio da palavra, Ele me conduz por meio da palavra ao arrependimento, a convicção do pecado, da justiça e do juízo, e por meio do arrependimento, então, completando a obra de redenção, eu recebo o Espírito Santo. Eu não recebo o Espírito Santo em Atos capítulo 2, como propõe o neopentecostalismo. Ou seja, nós não recebemos o Espírito Santo no dia em que se manifesta o seu poder. Não, eu recebo o Espírito Santo a partir do momento que eu ouço a mensagem, me converto a partir do convencimento que Ele me traz, do meu pecado, da minha justiça e do juízo, e é então me aproximando de Deus, confessando Ele como o único e suficiente Salvador. Então Ele habita em mim, eu sou templo do Espírito Santo. Em João capítulo 20, no versículo 19, nós vemos esse relato. Quando Jesus morre e ressuscita, a redenção se completa quando Ele envia o Espírito Santo aos discípulos. Diz a palavra do Senhor: ao cair da tarde, daquele primeiro dia da semana, estando os discípulos reunidos a portas trancadas, por meio dos judeus, Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse: paz seja com vocês. Continua no versículo 20. Tendo dito isso, mostrou-lhe as mãos e o lado, e os discípulos alegraram-se quando viram o Senhor. Novamente Jesus disse: paz seja com vocês, assim como o Pai me enviou, eu os envio. Ou seja, Jesus veio como homem, viveu, venceu o pecado e a morte, ressuscitou, e agora Ele vai enviar a igreja. Mas antes de enviar a igreja, Ele envia o Espírito Santo. E no versículo 22 diz assim: paz seja com vocês novamente, e com esse Ele soprou, recebam o Espírito Santo. A partir daquele momento, a obra de redenção está completa. A conversão acontece. A obra de conversão, que é Jesus morto, ressurreto e o envio do Espírito Santo. E agora eles são o templo do Espírito Santo. Agora, como templo do Espírito Santo, eles são transformados à imagem e semelhança dele.
O Espírito Santo vai os guiando a imagem e semelhança de Deus, a imagem e semelhança do seu Filho Jesus. Ou seja, a principal evidência do batismo com o Espírito Santo não é o mover, mas é justamente o quanto eu estava perdido nos meus delitos e pecados, e o quanto agora eu estou sendo transportado para o reino da sua maravilhosa luz, o quanto eu fui transformado por esse poder. Falamos isso no primeiro domingo. No segundo domingo, então, vimos que eu, a partir de agora, templo do Espírito Santo, convertido, entregue ao Senhor, e como templo do Espírito Santo, não dá para viver mais como nós vivíamos, a vida pelo Espírito. O apóstolo Paulo vai escrever a carta de Romanos, no capítulo 8, ele vai falar sobre isso. O que é uma vida pelo Espírito? É uma vida agora transformada, não mais escravo do pecado, mas agora livre do pecado. Não mais escravizado pelo pecado, agora livre dele. Ou seja, a partir do momento que eu sou templo do Espírito Santo, conformado à imagem e semelhança dele, dia após dia, eu vou abandonando os pecados, a prática do pecado, não porque alguém me ensina, não porque alguém me pede, não é um pedido do pastor da igreja, agora faz assim, faz assado, não é um conjunto de regras escritas, agora é o próprio Espírito em mim, transformando a minha vida, me alterando, me transformando, mudando a minha maneira de pensar, transformando a minha maneira de viver e de responder às demandas da vida. Essa transformação ocorre por meio da palavra, porque quando eu me converto, o meu espírito ele é transformado, ele nasce de novo, regenerado imediatamente, mas as minhas emoções, o meu intelecto, na teologia nós chamamos isso de psique, a alma do corpo, agora precisa ser regenerada, transformada, e ela acontece por meio do conhecimento da palavra. Quanto mais eu conheço a palavra de Deus, mais eu sou livre e liberto das práticas do passado, conhecendo a vontade de Deus, então caminhando em santificação. Santidade é o Espírito de Deus habitando em mim. Santificação, presta atenção nisso. Santidade é o próprio Deus habitando em mim. A santidade habita em mim. E por meio da santidade habitando em mim, agora eu entro num processo chamado santificação. O que é santificação? É a ação de santificar-se. Como que eu me santifico? Por meio do conhecimento da palavra, da oração, do relacionamento com o Espírito. Então ele vai me libertando do pecado, da escravidão. Não dá para ser um homem cheio do Espírito Santo, uma mulher cheia do Espírito Santo, e continuar, por exemplo, vivendo a sua vida pregressa. Eu falo isso aqui, não dá para viver cheio do Espírito Santo e viver em pecado de fornicação, indo para o motel, fazendo sexo fora do casamento. Não dá para ser um homem, uma mulher cheia do Espírito Santo e continuar mentindo. Não dá para continuar cheio do Espírito Santo ou ser cheio do Espírito Santo e continuar em vícios. Não dá, é impossível. Dentro do mesmo lugar não pode habitar espíritos diferentes. Não jorra de mim, da mesma fonte, água doce e água salgada. Não dá, eu sou luz. E isso não acontece por meio da prática religiosa. Acontece por meio da regeneração do Espírito habitando em mim. Ou seja, a igreja não tem poder, o pastor, o padre, sei lá, não tem poder para chegar em você e falar o seguinte, ó, faz isso aqui, porque agora você é crente, ou você agora é cristão. Essa mentalidade, agora eu sou cristão, eu tenho que parar com isso, parar com aquilo outro, isso tudo é obra humana. A igreja não pode chegar aqui, o evangelho não é pregado, ensinando você a vestir uma roupa, a usar ou não usar brinco, a usar ou não usar maquiagem, a pôr ou não pôr uma roupa XYZ. Ninguém pode fazer isso e chamar isso de evangelho. Não, o evangelho é Jesus morreu em nosso lugar, estando nós ainda mortos em nossos delitos e pecados. E se eu, convencido pelo Espírito de Deus, aceito essa verdade, me entrego a Jesus, e a partir da entrega, eu sou templo do Espírito Santo, e como filho, como templo, eu sou transformado. Então a obra não é de fora para dentro, é de dentro para fora. Por isso que o Espírito Santo, antes de explodir, antes de ser evidenciado em poder, ele me implode. Desconstrói os meus sofismas, desconstrói aquilo que eu conheço, desconstrói a cultura vigente, desconstrói aquilo que eu crio dentro de mim para fazer alguma coisa, ou viver alguma coisa, ou tive experiência de algo. Ele desconstrói, como vaso nas mãos do oleiro, ele quebra e faz de novo. E esse fazer de novo é a partir da palavra de Deus. Nós vimos isso domingo passado. Tá, então eu recebi o Espírito Santo por meio da conversão.
sou templo do Espírito Santo e Ele habita em mim, é uma pessoa que eu devo me relacionar. A partir desse relacionamento eu sou transformado à imagem e semelhança dEle, convencido do pecado, da justiça e do juízo. E agora eu preciso de algo importantíssimo, que vai transformar homens comuns em homens extraordinários, que é a manifestação do poder do Espírito. Manifestação do poder. Primeiro, havia uma ordem. Qual era essa ordem? Ficar em Jerusalém, até que do alto nós, ou os discípulos, fossem cheios do poder. Por que que o poder agora acontece? Semana que vem eu vou falar sobre os dons a partir do poder. Hoje eu quero falar sobre poder. Por que que o poder é enviado? Por que que o poder deve explodir dentro de mim a partir de agora? Primeiro me transformando a imagem, transformando a minha vida, mudando o meu caráter, e só depois então explode, e as obras começam a transbordar a partir da ação do Espírito Santo. Porque não dá para entender que a obra do Espírito Santo, o poder manifesto do Espírito Santo, é aquilo que me traz perfeição e salvação. Se fosse o resultado do que eu faço, Jesus não falaria, olha, naquele grande dia, chegarão lá e dirão, mas Senhor Jesus, em seu nome expulsei demônio, falei em língua, curei enfermo, e Jesus vai falar o quê? Apartai-vos de mim porque eu não te conheço. Porque não é o trabalho, não é a evidência externa que traz um resultado de salvação ou não salvação, mas é aquilo que aconteceu lá dentro, que só você sabe. Por isso que o apóstolo Paulo diz o seguinte, o Espírito de Deus revela ao meu espírito que somos filhos de Deus. A gente sabe, olha para quem está do seu lado e fala assim, você sabe, você sabe. Será que eu sou salvo? Se há uma dúvida assim, significa dizer que talvez há velhas práticas dominando o seu coração. Então esse poder é enviado para os discípulos para algumas condições e com um objetivo claro. E esse objetivo não é o Remefly. Não é o Joma, como a gente está vendo por aí. Quem está acompanhando o Joma aí? Alguém viu isso aí, Joma? É um profeta que faz live e pede pix. Então ele fica, é o nome dele. Então ele, antes eu preciso trazer uma revelação que Deus está me dando, mas para você receber a revelação, faça o pix na conta tal. Isso está acontecendo agora. Então, antes de acontecer esse mover sobrenatural, e que é maravilhoso, e que deve existir, antes precisa de uma transformação de caráter. Qual o objetivo de receber poder? Não é a mística, mas tem alguns objetivos que estão claros no texto. Atos capítulo 1, abra comigo em nome de Jesus. Versículo 4. Diz assim, certa ocasião, enquanto comia com eles, deu-lhes a seguinte ordem, não saiam de Jerusalém, mas esperem pela promessa do meu Pai, da qual falei a vocês. Versículo 5, pois o João batizou com água, mas dentro de poucos dias vocês serão batizados com o Espírito Santo. Numa linha temporal, esse diálogo foi antes de acontecer João capítulo 20, Lucas está descrevendo. Aí eles recebem o Espírito Santo. Receberam o Espírito Santo, há uma ordem. Qual é essa ordem? Ficar ali, esperar. Para que eu receber o poder? Vamos ler aqui, em nome de Jesus, no versículo 4 de Lucas. Aliás, no capítulo 4 de Lucas. Não precisa abrir não. Lucas capítulo 4. Primeira coisa. Por que você recebe o poder de Deus ou se manifesta o poder de Deus na minha vida? Qual é o objetivo do poder do Espírito Santo? Em primeiro lugar, Jesus foi batizado, abriu-se o céu, uma pomba desceu sobre ele, é esse o símbolo da nossa igreja, uma pomba descendo, simbolizando o Espírito Santo. Uma pomba desceu sobre ele, e ele então foi cheio do Espírito Santo. Para quê? Primeira coisa, primeiro objetivo, resultado dessa manifestação de poder ou do envio do poder, resistir às tentações. Jesus recebeu o Espírito Santo, não orou em línguas, não sapateou, não girou no manto. Pelo contrário, o Espírito de Deus levou, o mesmo Espírito que o batizou, leva ele agora no deserto para ser tentado. O poder do Espírito Santo é fazer com que pessoas comuns se transformem em pessoas extraordinárias. Não na mística, mas uma pessoa extraordinária para viver uma vida ordinária. Vencer a tentação. Vencer os pratos oferecidos por Satanás. Vencer as tentações. Por que eu sou cheio de poder? Para vencer as tentações.
Por isso que não há desculpa. Eu pequei porque minha carne é fraca. Olha, pequei e caí porque não aguentei. Mentira! O poder do Espírito Santo que nós recebemos a partir do momento que Ele está em nós, é justamente para vencer o pecado, para vencer a tentação. O mesmo nível de tentação tem a mesma proporção de porta aberta para você sair, para você fugir. Jesus recebeu o Espírito Santo, foi para o deserto ser tentado, e no deserto tentado, foi tentado nas suas necessidades, físicas, fisiológicas, emocionais, e todas as tentações, Jesus venceu. Por que eu recebo o poder? Antes da mística, é para vencer o pecado. Segundo lugar, meu irmão, que está no texto de Atos capítulo 1, e a gente vai lá ler ele. Segunda coisa, o poder é enviado para nos tirar da teoria e nos inserir na prática. Quando Jesus diz, olha, fica aqui, porque vocês vão ser revestidos de poder, a primeira coisa que eles fazem é perguntar. Então, os que estavam reunidos lhe perguntaram, Senhor, é neste tempo que vais restaurar o reino de Israel? Jesus, no versículo 7, vai dizer, não compete a vocês saber. O poder do Espírito Santo, em primeiro lugar, ele me faz forte contra as tentações e contra o pecado. Segundo lugar, ele me tira da teoria e me leva para a prática. O poder do Espírito Santo não é para ser discutido, não é para ser avaliado, é para ser exercido. Vida extraordinária, homens extraordinários, numa vida ordinária. Terceira coisa que nós recebemos como objetivo do poder. Versículo 8. Diz assim, mas receberão poder, quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas. Diga comigo, testemunhas. Terceira obra do poder do Espírito Santo em mim, ou a necessidade do poder. Primeiro, me vencer, me fazer forte contra o pecado, contra as tentações. Segundo, me tirar da teoria, me levar para a prática, para a ação. Terceiro lugar, ser testemunha. Para que eu recebo o poder? Para testemunhar. Testemunhar. E como que eu testemunho? Com autoridade, com intrepidez. Em Atos capítulo 4, nós vemos isso no versículo 29, quando o Lucas conta sobre o pedido dos discípulos, a partir do envio do Espírito Santo. Ele diz, agora Senhor, considera as ameaças deles, eles estavam sendo ameaçados. Capacita os seus servos para anunciar a tua palavra corajosamente. Esse testemunhar é de maneira corajosa, é por isso que eu recebo poder. Eu recebo o poder do Espírito Santo, ou seja, explode agora a evidência para fora, não só com sinais, mas para resistir ao pecado, em primeiro lugar. Segundo, para me tirar da teoria e me levar para a prática. Terceiro lugar, para eu testemunhar aquilo que Deus fez em minha vida. E essa palavra testemunha aqui no grego é mártire. Mártire é testemunhar até a morte. Ou seja, agora não são mais homens com medo. Pedro, antes do batismo com o Espírito Santo e com fogo, um homem cheio de temores, colérico, que mais? Sanguíneo, arranca a espada e arranca a orelha do soldado. Mas na hora que o bicho pega, ele, não conheço esse homem não. Oscilando em suas emoções. Agora não, um homem seguro, cheio do Espírito Santo, que não tem medo da morte. Quem está comigo, diga amém. Fala para quem está do seu lado, você recebe poder para morrer. O poder de pregar o Evangelho. Quantas pessoas hoje estão pregando o Evangelho na janela 1040, que são a linha dos países mais perseguidos do mundo, que só pronunciar o nome de Jesus, você tem a sua cabeça arrancada. Homens e mulheres hoje estão pregando o Evangelho nessa linha. A gente aqui, meu irmão, tem tudo, pode fazer tudo, a hora que quiser. Esse tempo está acabando. Escuta o que eu estou te falando, está acabando esse tempo. Vai chegar um dia, nós estamos vendo a cultura sendo transformada de conta a gota. Eu prego isso há no mínimo 15 anos. A conta a gota a cultura está sendo transformada. A igreja vai ser classificada como uma igreja homofóbica, com discurso de ódio, com discurso separatista. Vão tentar silenciar a igreja. Só homens cheios do poder do Espírito Santo vão avançar. E quando eu falo homens, é homens e mulheres. Poder para morrer.
Pedro agora vai ser testemunha até o final. Ele não teme mais, ele não tem mais medo, ele também não age desesperadamente, ele vai pregar até ser crucificado de cabeça para baixo. Poder do Espírito Santo. Sabe o que mais? Ainda no versículo 8, poder para perdoar. Mas receberão poder quando o Espírito descer sobre vocês, para ser testemunha em Jerusalém, em Judeia, Samaria. Quando nós lemos a palavra Samaria ali, talvez para mim, para você que não entende tanto o contexto cultural, fica distante de entender o porquê do poder para perdoar. Mas quando nós entendemos o contexto cultural, Samaria era odiado por judeus. Era um lugar excluído, lugar considerado impuro, eram considerados porcos impuros. Quando Jesus fala com a samaritana no poço, o povo fica em choque. Como Jesus está falando com uma mulher, e ainda mais sendo ela samaritana? Quando nós lemos aqui Jesus dizendo, olha, eu vou dar poder para vocês, para serem testemunhas, e testemunhas até a morte, mas só nos lugares bonzinhos e bons do contexto de vocês, não. Nos lugares que vocês vão olhar e precisar da graça e misericórdia de Deus. Poder para perdoar. Pregar em Samaria, eu vou te dar um símile para você entender. É a mesma coisa que alguém for pregar numa área, numa zona, num lugar só de estupradores, numa zona da cadeia. Aqui só tem estuprador. Você entra lá e olhar eles com um olhar de graça, misericórdia e favor. É isso que está acontecendo. Poder para perdoar. Poder para avançar. Homens extraordinárias numa vida ordinária. Pregar corajosamente. Ainda no versículo 8, diz, olha, vai descer poder sobre vocês, para ser testemunha, para pregar em todos os lugares. E ele continua no capítulo 2 e o versículo 1. Quando acontece então o Pentecostes. 40 dias depois de Jesus soprar sobre eles o Espírito Santo. E eles serem transformados em todas as áreas, agora eles se levantam para testemunhar. Todos estavam reunidos em um só lugar. De repente veio do céu um som como um vento muito forte e encheu toda a casa na qual estavam assentados. Por que eles estavam lá? Primeiro, obedecendo uma ordem de Jesus. Segundo, escondidos com medo. O poder do Espírito Santo lança fora o medo. Agora, esses homens comuns serão invadidos e impulsionados de maneira extraordinária. Pedro, um homem iletrado, um homem que não tinha conhecimento da letra, um homem que não era escolado, pelo contrário, um homem comum, pescador, agora ele se levanta cheio do poder do Espírito Santo. E sabe o que ele faz? Testemunha. De que maneira? De maneira corajosa, no poder do Espírito. 3. E viram o que parecia línguas de fogo, que se separaram e pousaram sobre cada um deles. Entenda bem aqui que a gente está lendo. Eles viram algo sobrenatural acontecer na reunião deles ordinária. E a partir daquela visão sobrenatural, uma consequência aconteceu, um resultado aconteceu. Qual é esse resultado? No versículo 4. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito os capacitava. Esses homens levantam agora, e não ficam orando em línguas para serem edificados pessoalmente. Eles se levantam em poder para um objetivo: testemunhar. Pregar o Evangelho. E o que foi sobrenatural nisso? Que enquanto eles falavam, os povos que vieram para a festa de Pentecostes, porque a festa de Pentecostes era uma festa judaica, que vinha gente do mundo inteiro para ficar nos 50 dias de festa. Saíam de todos os lugares do mundo para voltar para Jerusalém para participar da festa de Pentecostes. Esse povo que veio de vários lugares do mundo, que falava várias línguas, enquanto os discípulos pregavam, eles escutavam nas suas próprias línguas. Manifestação do poder de Deus. Pregaram de maneira ousada. O resultado disso, sabe qual foi? 3.000 homens se converteram naquele dia.
Para que a gente busca o poder de Deus? O poder de Deus é para transformar homens comuns, mulheres comuns, em homens e mulheres extraordinários. De que maneira? Para viver a mística, para viver como uma espécie de X-Men evangélico. Olha, eu tenho visão, olha, eu tenho isso, eu tenho aquilo, tudo isso é válido e são dons que Deus me dá, mas com um objetivo: pregar o evangelho em poder. Quando eu entendo isso, é muito mais importante o meu relacionamento com o Deus do poder e o Deus dos dons, do que o poder propriamente dito que Ele me dá. Em Coríntios, primeira carta de Coríntios, o apóstolo Paulo escreve a primeira carta de Coríntios para corrigir esse erro teológico. Porque o povo confundiu as coisas e passou o dom acima do Deus dos dons. Então o dom era muito importante, independente de como viviam. Se você ler a carta de Coríntios, você vai entender o contexto. Paulo está escrevendo para corrigir um erro. E qual é o erro? Eles estão cheios de dons, mas não tem vida, não tem caráter. Se você pegar o capítulo 3, o capítulo 5 de 1 Coríntios, você vai ver lá que o apóstolo Paulo vai falar: vocês estão todos felizinhos, porque oram em línguas, porque profetizam, porque têm visões, porque tem tantas coisas, mas estão felizes enquanto um de vocês está tendo um relacionamento sexual com a sua madrastra. Que absurdo é esse? Como pode um homem cheio do Espírito Santo promover tamanho pecado? É isso que Paulo está corrigindo. Como que pode vocês ser cheios do Espírito Santo, cheios de dons, não ter falta de nada, como propõe o primeiro capítulo, e vocês estarem divididos? O poder do Espírito Santo é para transformar homens comuns em homens extraordinários, para viver vidas ordinárias. É no emprego onde você vai ser tentado, é num grupo de WhatsApp quando você receber pornografia, é lá na escola quando as pessoas falarem algo contra você, é na vida comum que nós somos tentados e o poder se manifesta ali. Pastor, mas e a cura sobrenatural? Eu creio, isso acontece e nós somos chamados para manifestar isso, mas esse não é o objetivo, esse não é o Espírito Santo tão somente, é parte dele. O que ele veio fazer a nós, transformarmos homens, mulheres comuns em pessoas extraordinárias que vão viver suas vidas ordinárias. A gente fala de pregação do evangelho, a gente logo pensa em plataforma, microfone, ministério. Quantas coisas nós ouvimos de besteira, de gente falando: olha, esse é o meu ministério, é um ministério. Que ministério? O ministério é de Jesus, eu só sou um instrumento. Não é o evangelho de João, não é o evangelho de Lucas, é o evangelho de Jesus segundo João, segundo Lucas. Eu não tenho ministério, é o ministério de Jesus. Eu sou um instrumento pelo qual na minha vida ordinária manifesto coisas extraordinárias. Quer mais algo extraordinário de alguém que estava caminhando a passos largos para o inferno e de repente transformou a vida a ponto de ser olhado e falou: mas esse até ontem era assim. Por isso que o povo lá fora não entende. Ué, mas até ontem estava lá fazendo tudo errado e agora diz que é crente? Sabe por quê? Porque a mente está enraizada em entender e achar que é por meio das ações que nós somos transformados. Não. Deus os transforma para que a partir daí as nossas ações sejam transformadas. É a partir de nós fluindo. Os discípulos saíram dali e não foram mais o mesmo. Levantaram dali a partir do momento que foram revestidos de poder e foram testemunhas. Quando Pedro, Tiago e João começam a pregar e o evangelho começa a acontecer, o povo começa a ser perseguido e morto. Há uma perseguição em Jerusalém tamanha que o povo foge para vários lugares. Matam Tiago, matam Estevão. Só que esses homens não param de pregar o evangelho, sabe por quê? Porque eles estão cheios do Espírito Santo e do poder. Você quer ver uma pessoa cheia do Espírito Santo e do poder? É no meio do caos, da angústia, como ele se comporta. Quantos no meio da pandemia morreram de medo e não entenderam nada do que estava acontecendo, se fecharam, se trancaram, desenvolveram síndrome de pânico, ansiedade, tantas coisas. Mas pastor, é uma doença mundial, eu entendo e não estou minimizando ela. Quantas pessoas foram vitimadas? Mas a postura da igreja, pelo menos aqui nós agimos diferente, tinha que ser diferente. A postura da igreja era agora se levantar para pregar.
A postura da igreja agora não era se acovardar diante das adversidades, não. É de enfrentar, porque isso é o resultado de homens e mulheres cheios de Espírito Santo. Quem está falando aqui em nome de Jesus? Portanto, a manifestação do poder, ela tem um objetivo. O poder enviado tem um objetivo, nos transformar, nos restaurar. A manifestação do poder agora é para que a gente pregue, para que a gente avance, para que a gente vá como igreja. O meu sonho para Jundiaí, meu irmão, é homens e mulheres, crianças e adolescentes tão cheios do Espírito Santo, que vão sair agora por essas ruas e vão impactar restaurantes, lojas, escolas, tantos lugares. A gente está tão acovardado que a gente está com medo do mundo. Medo do mundo influenciar nossos filhos. Medo de sermos influenciados. Nós recebemos poder justamente para o contrário, para ir, avançar, pregar, transformar os espaços. Há tantas ideologias, meu irmão, nenhuma delas são de Deus, mas nós estamos calados, pelo contrário, recebemos poder para isso mesmo, para se levantar e pregar o Evangelho. Enquanto nós estamos, entenda uma coisa, eu não estou criticando a igreja, não faço isso, esse não é o meu papel. Enquanto a gente está discutindo o poder, quem fala mais em língua, quem profetiza mais, quem cura mais, o povo está padecendo. Precisamos de maneira una se levantar, cheios do poder de Deus, e falar o seguinte: se está vindo contra nós, nós vamos se levantar para pregar o Evangelho em poder, sem medo, testemunhas da morte. Poder para perdoar, para enxergar o outro, o perdido, e uma classe que está distanciada, como alvo da graça e da misericórdia de Deus. Poder para sair daqui, meu irmão, e ver a transformação dentro da minha casa. Poder para sair daqui e ver a transformação na minha rua. Poder para sair daqui e ver meus filhos e meus parentes convertidos. E não é convertidos para um evangelho mequetrefe que vai falar de dinheiro, que vai falar de prosperidade, que vai falar de conforto emocional. Não, um evangelho de verdade. Jesus morreu pelos nossos pecados, ressuscitou ao terceiro dia, enviou o Espírito Santo, e a partir de agora, cheio do Espírito Santo, são transformados. Quem está entendendo? Diga amém. É para isso que o poder veio. Transformar homens e mulheres comuns em homens e mulheres extraordinários que vão viver uma vida ordinária. A vida cotidiana. Você pode ser cheio do Espírito Santo, cheio de poder de Deus, lá na sua empresa. Você pode ser cheio do Espírito Santo, cheio do poder de Deus, na escola, em todos os lugares. Deus chamou para isso. É para isso. A gente espiritualizou o chamado. Eu sou chamado por Deus para pregar. E aí eu quero pregar na igreja. Quero pregar na plataforma, quero pregar no microfone. E se eu não consigo, eu saio da igreja e ainda saio falando mal. Lá eu não tive espaço ou oportunidade. Quem está entendendo o que eu estou falando aqui em nome de Jesus? Eu sou um músico, eu quero tocar na plataforma. Porque se eu não tocar na plataforma, eu não sou visto. Se eu não sou visto, eu não estou exercendo o meu ministério. Que ministério? Eita, gritei agora. Que ministério? A pastora Bia olhou para mim. Que ministério? É o ministério de Jesus que flui a partir de nós. Seja numa plataforma, seja lá fora na calçada. Quem está entendendo? Diga amém. Eu entrei num hospital, na UTI de um hospital, aqui em Jundiaí. Cheguei no hospital, tinha uma menina, inclusive eu queria que esse vídeo chegasse até ela, porque eu perdi o contato dela. Essa menina tinha 7 anos de idade, igual a minha filha mais velha. Cabelo enroladinho, moreninha. Eu cheguei no hospital, ela estava inchada. Inchada. Parecida com essa caneca aqui, a cor. Inchada. Eu entrei na UTI, a mãe me abraçou, desesperadamente chorando e falando, faz alguma coisa. Meu coração de pai arrebentou naquele momento. O médico disse, ela teve uma pneumonia, se transformou em bacteriana, os 2 pulmões pararam, e agora ela está com uma asepsia, se eu não me engano o nome, que é quando a bactéria espalha pelo corpo inteiro. O médico olhou para mim e falou assim, não há mais nada para fazer.
Eu cheio do poder do Espírito Santo, encostei no pé dela, no calcanhar dela, assim, no tornozelo, segurei e fiz uma simples oração. Não orei em línguas, não alterei meu tom de voz. Falei, Jesus, eu não posso fazer nada, eu não sei nem o que falar, mas em nome de Jesus, cura essa menina. Cura ela, eu creio no teu poder, na tua unção que nós opera, eu creio no teu nome. Tirei a mãozinha do calcanhar dela, saí da UTI, a mãe desesperada, eu entrei no carro. Eu, a Cris e o Michel que me acompanharam, lá de Louveira. Quando nós estávamos indo para a igreja, toca o meu telefone. Pastor, a menina acordou agora. Quem está entendendo o que eu estou falando aqui em nome de Jesus? Poder do Espírito Santo para tocar nos enfermos e eles ficarão curados. Mística? Não. Homens comuns, vivendo vidas extraordinárias para uma vida ordinária. Você está entendendo, sim ou não? Você não precisa de uma manifestação, você não precisa do arrepio. A gente é a geração do arrepio, da sensação. Você vem para o culto, e se você sentir na hora do louvor um arrepio e chorar, você fala, ai Deus, foi tão maravilhoso, eu senti Deus. Mas se você vier e não sentir nada, você vai falar, o culto foi frio. Estava frio o culto hoje. O pastor falou tão bonzinho hoje, porque ele estava com dor de cabeça. Deus não estava ali não. Quem está entendendo, diga amém. Não é o culto para você, é de você para Deus. E se de fato está frio, é porque você está esfriado, você está pensando na sensação, no arrepio. Você pode ser cheio do Espírito Santo sem uma música. Você pode sentir a presença de Deus. Você pode orar em línguas a qualquer momento. Você não precisa escutar uma música que fala no seu coração, para ser a música da época, do momento, da moda, para você orar em línguas. Não, você pode orar no seu quarto, no seu carro, fazendo as coisas no trabalho. Você pode fluir do poder de Deus, lavando uma louça em casa. Você pode fluir do poder de Deus quando você entra no quarto do seu filho, da sua filha, e você só coloca a mão ali, o poder de Deus vai, Ele está te acompanhando. Quando você chega para o seu marido e fala, olha, Deus tem algo na sua vida. Quando você ora pelo seu marido, a gente recebe poder para ser assim, para orar pelo marido, para orar pela esposa, para orar para os filhos, poder para pregar o evangelho. Não é para ser chato e ensinar alguém a ser crente, não. As nossas escolas não são escolas teológicas para ensinar você líder da igreja, não. São escolas para você receber mais de Deus, para você ser mais imagem e semelhança dele, para você ser forjado, para você ser transformado e fluir no Espírito Santo. Fluir. Conheço gente frustrada que nunca orou em línguas e que falou, pastor, eu não sou batizado com o Espírito Santo, eu não sou nem se sou crente, porque eu não oro em línguas. Meu irmão, me conta a sua história. Não, pastor, olha, eu era viciado em álcool, eu era viciado em pornografia, eu era viciado em adultério, eu cometia tudo isso, mas o dia que o Espírito Santo tocou no meu coração, eu nunca mais fui o mesmo, eu fui a vida transformada, mas eu não oro em línguas, eu não sou crente. Que conversa é essa? Eu estava afim aqui de sair correndo, girar no manto, falar em mistério aqui, mas é isso que Deus nos chama. O que adianta eu ficar falando em línguas aqui e ninguém entender nada? Quem está entendendo? Diga amém. O que a gente precisa é de poder para sair lá e transformar essa sociedade. E vai acontecer por meio de você. Não é pelo pastor, não é pelo líder da igreja, não são pelos pastores, são por todos nós, todos somos responsáveis. A gente está vivendo um avivamento há 6 anos e ninguém percebeu. Ou se percebeu, a gente está ainda meio anestesiado. Todo mundo que vem de fora para cá fala assim, vocês estão vivendo um avivamento extraordinário, maravilhoso, e a gente está aqui e não está entendendo. Talvez não tenha o que você imagina, um culto que não para mais, pessoas caídas no chão, pessoas babando no chão, pessoas girando no chão, pessoas orando em línguas. Talvez não tenha isso, mas tem vida transformada, cura de câncer, tem família restaurada, tem gente sendo curada, poder do Espírito Santo fluindo. Gente, a vida com Deus não é comum, é extraordinária, mas é para uma vida comum, ordinária. Uma vida ordinária, que eu vou trabalhar, que eu vou levantar, que eu vou passar pelas dores, pelas enfermidades, pelos problemas financeiros. Nada muda, porque eu estou cheio do Espírito Santo, estou cheio do poder. Que choro, que fico enfermo, que vai ter problema, mas a gente está cheio do poder. Nada nos separa desse amor. Quem está entendendo essa realidade aqui em nome de Jesus? Então vai.
Pastor, e a mística? Vou falar semana que vem. Fala para quem está do seu lado aí. Em nome de Jesus, não perca cenas dos próximos capítulos. Vou falar sobre os dons semana que vem. Dom. Para que serve o dom? Por que Deus enviou? Quais são os dons? Nós vamos falar sobre isso. Mas antes dos dons, tem que entender quem é o Espírito Santo, o que Ele faz em mim e agora o que Ele faz a partir de mim. A gente está construindo isso, ó. Se coloca de pé.